Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de amor, de paz e de harmonia. Chamo-me Jaqueline, sou trabalhadora do setor Assuntos da Família e nós vamos hoje, em conjunto, realizar o Evangelho no Lar. Convido os internautas, aos irmãos que nos assistem, para sentarem confortavelmente a todos e vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento para que possamos, em harmonia, todos em uníssono, mentalizarmos o Mestre Jesus e dizermos a Ele: querido Mestre, Rabi, nós aqui estamos unidos de coração e sentimento no Evangelho que Tu nos ensinaste. Somos pequenos ainda, imperfeitos, amado Mestre, mas dentro desta nossa condição, nós nos colocamos como irmãos necessitados do Teu amparo espiritual, da força, do bom ânimo e da coragem para seguirmos em frente a labuta, o trabalho, a renovação interior. Mestre Jesus, acolha todos os nossos irmãos neste planeta Terra, este planeta azul, que neste momento está passando por íntimas reflexões interiores, nos lares, no templo íntimo de cada coração. Nós te pedimos, Mestre Jesus, acolha os sentimentos, as aflições, os medos, as necessidades do momento de cada irmão. E interceda por nós, Mestre Jesus, para com o Pai, para que este planeta, para que todos os irmãos que aqui convivem possam encontrar mais paz, harmonia, amor, saúde nas suas vidas. É o que nós te pedimos nesta manhã, Mestre Jesus. A paz e a harmonia em todos os corações. Que assim seja. Meus queridos irmãos, o tema de hoje do nosso Evangelho é do capítulo 28. Esse é um capítulo muito lindo no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele foi organizado por Allan Kardec e é uma coletânea de preces espíritas. Logo no preâmbulo, Kardec já nos explica que essa coletânea deste capítulo, ela tem um objetivo de auxiliar todos aqueles irmãos que ainda se encontram em dificuldade de externar as suas ideias para a realização de uma prece. E ele começa dizendo assim: os espíritos hão dito, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque, ou seja, que toque o fundo do seu coração. Um bom pensamento, diz Allan Kardec, vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, logo neste início, Allan Kardec nos dá um grande alerta, nos convidando para que possamos realizar a nossa prece de uma forma simples, sincera, externalizando aqueles sentimentos que vigem no fundo do nosso coração, que valem mais, poucas palavras, mas proferidas com amor, com sentimento, do que palavras soltas, frases proferidas aonde não há uma vibração, um sentimento conectado.
Esse é um grande ensinamento que Kardec nos dá. E já desde esse momento eu convido os irmãos para refletirem. Como estamos orando? Eu estou orando pela manhã ou no meu Evangelho no Lar de uma forma maquinal? Apenas para cumprir uma obrigação? Pro forma? Movimentando meus lábios? Ou eu estou conversando com Deus ou com o Mestre Jesus e externalizando os sentimentos que vigem em meu coração? Questões para que possamos refletir e amadurecer nesta nossa relação com o Pai. Agora eu quero convidá-los ao item 3, porque Kardec divide essa sessão do capítulo 28 em 5 partes, e nós estamos na terceira, que são orações por outrem, ou seja, orações que nós fazemos por alguém, por algum amigo, algum familiar, pela humanidade terrena. Então tem várias orações aqui nesse item 3. E o item de hoje, que cabe a nós estudarmos e reflexionarmos no nosso Evangelho no Lar, é o item 42, que é por alguém que esteja em aflição. Quem hoje em dia não tem algum irmão que saiba que está passando por alguma dificuldade, seja ela de saúde, seja ela de financeira, de trabalho? Quantos de nós neste planeta Terra, neste momento, estamos passando por uma situação de aflição? Vamos ler o texto, então. Como se lê no Evangelho no Lar? Em voz alta. E aí agora nós vamos reflexionar sobre os aspectos deste texto que nos cabe hoje, como realizamos também na prática do Evangelho no Lar. Vejam que a forma como nós realizamos aqui, neste momento, a prática do Evangelho no Lar é como nós podemos realizar na nossa casa. Fizemos uma oração inicial, eu fiz um comentário sobre o item 28, agora nós vamos ler o item que nos cabe, o item 42 do capítulo 28, desculpa, e aí nós vamos aprofundar o nosso entendimento. E nós temos assim, item 42. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido, mas fora ato de impiedade desanimarmos, por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor? O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. Olha que lindo aqui o que Kardec nos diz, que nos ensina. Para que possamos desenvolver a resignação e a coragem no aproveitamento das provas que nos chegam, seja individuais ou seja provas coletivas, como nós estamos vivendo agora no momento da pandemia. A resignação é importante que nós possamos compreender o que significa a resignação. Ela não é uma postura passiva frente às aflições, às dificuldades da vida que nos chegam. Não. A resignação é um convite a uma aceitação do nosso coração, mas ativa. Porque existem situações em que nós podemos mudar, e assim o faremos. Se eu perco um emprego, eu vou me esforçar para procurar um novo emprego. Agora, frente a uma pandemia, em que nós não temos ainda uma medicação, uma vacina, nós não podemos mudar a situação. Ela está dada. Nós precisamos aprender a aceitar resignadamente, sem nos queixar, sem nos lamentar.
O que significa isso? Aceitar resignadamente, de uma forma ativa, que eu possa usar uma máscara para me proteger, que eu lave sempre as mãos a maior quantidade de vezes possível, e se eu tenho que me deslocar ao trabalho, que eu possa tomar todos os cuidados necessários para comigo e para com o próximo com quem eu convivo. Então, existem situações na nossa vida que estão nas mãos de Deus. Por isso que Allan Kardec nos convida aqui a coragem e a resignação. Coragem em todos os momentos da vida. Lacordaire é um espírito que participa da codificação. Ele nos diz que as provas bem suportadas, elas nos conduzem ao reino de Deus. O que será o reino de Deus, senão aquela paz íntima dentro do nosso coração, a tranquilidade do dever bem cumprido perante uma pandemia, me cuidando e cuidando do meu próximo? Porque ele nos diz, Lacordaire, que o desânimo é uma falta. O desânimo seria a falta de ânimo, né? A falta de vontade, a falta de coragem. E ele nos convida, Lacordaire, também aqui no Evangelho. E coragem, meus irmãos, o que é coragem? Coragem do latim significa agir com o coração. Nós sabemos que aquele que age com oração, ele estabelece para si uma couraça, como diz Paulo de Tarso na carta aos Efésios, o capacete espiritual da nossa proteção espiritual. Assim como os motoqueiros utilizam um capacete físico, nós podemos desenvolver um capacete espiritual para enfrentarmos as aflições da vida. Mas depende de nós, de cada um de nós, das escolhas que nós fazemos. Paulo de Tarso nos diz nesta carta que o estudo, ele é importante. Nós sabemos que o estudo da doutrina espírita, ele é fundamental. Que a oração nos conecta a Deus, ela tem por objetivo levar a nossa alma ao Pai. Fundamental, mas também o Evangelho nos ensina, e principalmente a prática do Evangelho no lar. Não só realizar o Evangelho no lar, estudar e meditar nos ensinos do Cristo, mas buscar praticar no nosso dia a dia com os irmãos do caminho este Evangelho que o Cristo nos ensinou. Que sejamos nós aquele que quando vê o irmão aflito dentro do lar, que está com desânimo, que sejamos nós a lhe levantar o ânimo, lhe imbuir coragem, levar um livro. Hoje eu trouxe um livro muito bonito para indicar para todos vocês, que é da nossa querida mentora Joana de Ângeles, que é Desperte e Seja Feliz. É um livro pequeno, simples, mas com conteúdo educativo para a nossa alma, que vai fortalecer as nossas ideias, a nossa mente, o nosso pensamento no dia a dia. Para que nós possamos nos imbuir da fé viva, essa fé que age, que produz boas obras, mas não só as boas obras da caridade, que produzem bons frutos, mas as boas obras dentro do lar. Perdoando o irmão que nos ofende, silenciando no momento que o irmão vem nos atacar, com uma palavra ferina, e nós silenciamos e usamos a espada do bom combate, que é a espada do perdão, a espada da indulgência, a espada da paz, a espada da felicidade. Que possamos ser nós os servidores do Cristo a cada dia, a agir dentro do nosso lar. Pois que nos disse Santo Agostinho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: a fé é o remédio, meus irmãos, a fé nos levanta, nos ergue, nos aproxima de Deus, nos acalma o coração em todas as manhãs. Que possamos realizar então o nosso Evangelho no lar, a nossa prece matinal, e que possamos, nestes momentos em que nós silenciamos com Deus, realizar a prece por aquele nosso irmão aflito,
que está doente, estabelecendo essa corrente fluídica de amor, que vai ser dirigida até o irmão necessitado, para que ele possa fortalecer o bom ânimo, fortalecer a fé, a força na caminhada. Esse é o ensinamento de hoje desse item. Que estejamos todos unidos, em oração, obediente aos desígnios do Pai, porque a obediência é o consentimento da razão, mas dessa fé raciocinada, onde nós compreendemos o que nos chega. Se chegou até nós uma pandemia, que trouxe algumas dificuldades para nós, que possamos ter olhos de ver, como nos disse Lázaro também, numa mensagem tão linda do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós vamos utilizar para encerrar o nosso Evangelho de hoje. Ele diz assim: bem-aventurados os que são brandos, pois prestarão dócil ouvidos aos ensinos do Mestre Jesus. O dócil ouvido aos ensinos do Evangelho. Então, que no nosso Evangelho no lar, que nós possamos fazê-los no mínimo uma vez por semana, dedicando um horário para nós, em conjunto com a família, ou sozinhos em nosso lar. Vamos colocar a água para ser fluidificada e vamos imantar o nosso lar em preces de amor e louvor ao Pai, mudando a psicosfera do nosso ambiente físico, bem como do nosso campo mental, para que tenhamos mais força na nossa caminhada terrena. Façamos a nossa prece, orando ao Mestre Jesus, que a paz, que a harmonia, que o amor do Pai chegue até nós neste instante, nos envolvendo a todos em bênçãos de paz, de amor, bênçãos de alegria nesta manhã, bênçãos de saúde a todos os irmãos necessitados, sejam eles aqueles que se encontrem nas ruas, se encontrem nos hospitais, em qualquer lugar do nosso planeta Terra, que o Mestre Jesus acolha a todos neste instante, que a nossa oração seja uma oração de súplica ao Pai Maior, pedindo ao Pai o amparo divino e a misericórdia do nosso querido amado Pai, que chegue até nós, nesse instante, em bênçãos de harmonia, de tranquilidade e de paz aos nossos corações. Que assim seja, queridos irmãos.